temos aí muita gente chateada com esse momento do Flamengo e sem entender como o Flamengo, com um elenco como esse, consegue estar nessa situação, né, de perder tantos jogos, de tomar gol em tantos jogos seguidos. Agora, contra o Madureira não tomou, mas é importante a gente falar que foram muitos jogos seguidos que o Flamengo tomou, né, pelo menos um gol, né? O Flamengo teve aí vários jogos seguidos. Só o Vasco e o Madureira não fizeram um gol contra o Flamengo. A galera tá chegando aí agora, quero convidar você a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Também convidar você que está chegando aqui com essas notícias importantes do Flamengo, o apoio da nação ao BAP, a gente vai falar sobre tudo isso. É importante você também, além de se inscrever, ajudar, né, deixar o like maroto, você sempre que adquirir os seus produtos oficiais do Flamengo, né, tem que ser oficial, o produto oficial do Mengão e tal, tem produtos mais baratos da Brasiline, né, inclusive aqui o manto da Brasiline, né, Diamantes Negros, né, Diamantes Negros, que é maravilhoso, né, contra o racismo, a camisa do Zico também, né, oficial, e eu coloco todos aqui, depois que a live é publicada, eu coloco todos aqui também no nosso card aí do YouTube Shopping para você adquirir, e tem os mantos, óbvio, oficiais. Aquele ali é um manga longa que você também encontra aqui no YouTube Shopping, eu sempre coloco aqui para vocês, tá certo? Então você adquirindo, você ajuda o Flamengo, porque é produto oficial. E nossos patrocinadores, Caravana do Haroldo e também a Mais Cabelo, a gente coloca aí no comentário fixado, descrição, Caravana do Haroldo, você pode garantir presença nos jogos do Flamengo com ingresso incluído, no Rio de Janeiro, receptivo, fantástico, Libertadores vai ter sorteio já e a gente vai poder trazer para vocês a programação já da primeira fase da Libertadores, e aí você já pode garantir. E a Mais Cabelo, emagrecimento com saúde, programa mais slim da Mais Cabelo. Bem, vamos lá. A gente tem aqui uma informação importante para trazer, né, que é logo de cara, até porque a gente sabe que os torcedores do Flamengo estão muito incomodados com essa situação do Prestiani aí, né, do Vini Júnior e tudo mais. O posicionamento do Felipe Luiz, ele também já se explicou e, graças a Deus, deixou claro que apoia o Vini Júnior. Era importante esse posicionamento do Felipe Luiz, mas a torcida do Flamengo esperava, né? Era o mínimo que a torcida do Flamengo esperava com relação ao Felipe Luiz. A Elza Maria aí, boa tarde, tudo bem? Cara, então, a gente tem aqui uma notícia importante com relação ao Prestiani, que ele foi suspenso provisoriamente pela UEFA após a acusação de racismo contra o Vini Júnior. Então, o próximo jogo, já que não tem garantia que eles passem de fase, pelo contrário, não devem passar, o jogo contra o Real Madrid, ele não joga, ele está suspenso, é um primeiro passo, é uma primeira punição. O Felipe Luiz até falou de punição severa, né, para quem comete racismo, e essa atitude da UEFA mostra que não é muito bem a questão de uma palavra contra a outra, né? Deixa claro que não é muito bem negócio de uma palavra contra a outra. O Felipe Luiz, inclusive, explicou a situação a respeito do racismo, né? Deixou claro que nunca vai apoiar qualquer coisa, passar pano para qualquer coisa, pelo contrário, apoia o Vini Júnior. E o caso isolado que ele falou, ele também explicou. Vamos ouvir aqui, eu vou reagir aqui ao Felipe Luiz, para a gente poder também desrespeitar a vítima nesse caso. Muito pelo contrário. Eu estou com o Vinícius. O Flamengo, estamos com o Vinícius. Tenho um carinho, uma admiração gigante por ele. E eu estou com ele. Não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Isso é importante, filho. Eu sei que, como treinador, a minha postura pública gera muita expectativa. E realmente pode ser que eu não me expliquei com suficiente clareza sobre o assunto. Eu repudio o racismo. Eu condeno o ato racista. Racismo é crime. É crime. É isso. E, como eu falei um dia antes, para um meio de comunicação, um dia no jogo, se o menino fez isso, não cabe a mim julgar. Mas se ele fez, que ele pague. Que pague com força. Porque eu chegar aqui e falar
é fácil. Fazer camiseta, não ao racismo, é fácil. Usar pulseira. Importante ele falar isso, que pague com força, né? Dentro do campo, que foi aquele caso que aconteceu. Olha aqui, ele sobre o caso isolado, ó. Como o Flamengo foi tratado nas visitas que veio para a Argentina, né? E eu quis dizer caso isolado, daquele caso isolado dentro do campo, que foi aquele caso que aconteceu naquele jogo. Que existem mais casos? Existem mais. Muitos mais. Na Argentina, no Paraguai, que bom que você na falou Espanha, isso. Na Inglaterra, no Brasil. Na Espanha, né? É importante você falar isso também. De racismo no Brasil, e eu amo meu país. Existem casos de racismo, de homofobia, de machismo, de corrupção, e todos esses problemas não quer dizer que eu não tenha que amar meu país e que eu não possa gostar da Argentina. Eu gosto, amo o Brasil, e que fique bem claro que talvez eu quis me expressar de um caso específico, a palavra, talvez. E com isso, porque... Eu entendi. Ele ficou triste, decepcionado com a repercussão que teve. Ele falou também que o Danilo, né, ligou para ele se explicou para o Danilo e para o elenco do Flamengo. Então, assunto encerrado, né? Assunto encerrado, se ele está do lado do Vini Júnior. A gente está feliz por essa suspensão do Prestiani e que ele pegue uma punição muito forte. Isso é o mais importante, tá? E a gente agora vai falar sobre essa questão do apoio da torcida ao BAP, do apoio de vários, inclusive, jornalistas com relação à questão, né, do que aconteceu, né, do que o Felipe falou na coletiva, com relação aos jogadores, do que aconteceu também no Ninho do Urubu. O Mauro César falou o seguinte: vocês sabem que eu tenho amizade com o Mauro e eu gosto de trazer aqui algumas opiniões interessantes para a gente debater. A vaia, eu acho que ela é a vaia antes do jogo ali, acho que ela faz parte. O André Rocha tem uma tese que eu concordo: jogadores de futebol, ainda mais jogadores de time grande, esses caras vivem numa bolha, né? Cercados de assessores, familiares, baba-ovos, aquela turma que fica orbitando. É verdade. Moram em casas super confortáveis, andam de carros blindados para lá e para cá, frequentam lugares, aspas, selecionadas, né? Eles não andam na rua, claro, não tem como andar na rua, né? Então eles não têm contato com o povo. O contato com o povo é aí, na hora da que a torcida fala: cara, tá ruim isso aí, você não está gostando desse negócio não, né? E vaia, porque se não houver isso, fica só, vocês sabem no quê, né? No carinho, né? E aí o Mauro falou, o Felipe Luiz falou aí, o jogador precisa de carinho. Que carinho? Precisa de cobrança. Cobrança dentro do limite da civilidade. É o que eu tenho falado, tá faltando cobrança para esse time, entender? E essa também é a minha crítica ao Felipe Luiz, a cobrança que está faltando. Na beira do campo, no dia a dia, cobrança que o BAP foi no Ninho fazer da forma dele, né, quando chama os jogadores para conversar e fala que confia neles, ele está dizendo, olha, tá tudo uma merda. Tá tudo uma merda. Confio em vocês que vocês vão dar a volta por cima. Quando ele está dizendo que vão dar a volta por cima, ele está dizendo que tá tudo uma merda. É uma forma de cobrar. Foi lá, chamou os caras, conversou com os jogadores. Aí foi pro Boto e pro Felipe Luiz, e aí na reunião fechada dos três lá, com certeza a cobrança foi um pouco mais dura, né? Por resultado. Óbvio que não tem briga, não tem confusão, não teve ameaça, mas é uma cobrança mais dura. O Mauro fala aqui, tá muito ruim. O jogo de quinta-feira foi uma vergonha. A atuação do Flamengo foi parecida com aquela de La Plata contra o Estudiantes no ano passado e contra o Central Córdoba. Aliás, atuações vergonhosas que o Flamengo vem colecionando fora de casa em Libertadores e torneios internacionais aqui na América do Sul. Então essa cobrança, acho que ela faz parte. O Flamengo foi campeão da Libertadores fazendo partidas vergonhosas contra a Central Córdoba e Estudiantes fora de casa. E o Racing ainda teve aquela questão da expulsão. Ele fala o seguinte, acho que a vaia é pertinente porque existe sim uma acomodação, e eu concordo muito, viu, Mauro? Tem uma acomodação sim, e tá faltando porrada, tá faltando cobrança. O técnico tem que dar porrada. Porrada não é física que eu tô falando, é ir lá e cobrar. É cobrar, tá? Existe uma acomodação, o Mauro César fala, é muito claro isso, que tem uma acomodação, e o Felipe Luiz às vezes parece o Tite com essa meritocracia.
Então, não importa. Eu falei isso já. Parece Tite, Diniz, tudo menos o Felipe Luiz de 2025. Então, não importa se o Danilo ou o Vitão estão melhores. O Léo Ortiz é intocável. Falhou no gol do Lanús. Ontem não jogou. Jogaram os outros dois. E o Flamengo foi bem e não tomou gol. Então, é o que eu tenho falado. Eu falei mais cedo e tenho falado isso. E o Mauro, eu estou na mesma linha de pensamento do Mauro. Não dá para você ficar, cara, com essa meritocracia que não existe. Porque os melhores não estão jogando. O Cebolinha não tem um jogo completo. O Luiz Araújo não tem uma sequência. Entrou bem ontem. O Everton Araújo, você fala que só vai ser valorizado no exterior porque no Brasil não valoriza ele. Você não valoriza ele, Felipe. E você não cobra os caras. Não pode aceitar, mesmo de folga, os seus atletas um dia antes de embarcar para a Argentina, em camarote até de manhã, saindo de manhã da Sapucaí. Se bebeu ou não, são outros 500, o pessoal está falando que bebeu, não me importa, mas saindo da Sapucaí já de manhã, isso não é sadio para um atleta. Tem que ter cobrança. Tem que ter cobrança. Não está tendo cobrança. Tá? Ainda assim, o Flamengo gera certas situações como a do goleiro Neguete. Olha só. O Neguete, goleiro do Madureira. Cara, como eu disse, era uma missão muito difícil. A gente entregou na mão de Deus, tentou fazer o possível. Cara, é até complicado, né? Porque, como eu disse no intervalo, se eu ficar falando da qualidade do Flamengo, aqui vai ser balela. Todo mundo sabe, os caras imprimem um ritmo anormal. E agora, nem pensar segunda-feira, né? Tem muita coisa. O Flamengo tem títulos para ganhar aí, como atleta profissional, eu torço que eles vençam, porque é o Brasil e a Argentina. Então a gente torce. Mengão, né? E a gente tem um jogo difícil, quarta-feira também, que é a Copa do Brasil. A gente tenta colocar o nosso nome na história do Madureira. Todo mundo sabia que era difícil. Se perguntasse a 10 torcedores que não fossem nem Madureira nem Flamengo, iam dizer que o Flamengo iria ganhar esse jogo. Então, a gente sai de cabeça erguida, pensando em quarta primeiro, e que a gente tem um jogo difícil.